A imaginação criativa, o laboratório invisível da prosperidade. Se existe uma faculdade mental que diferencia completamente os que vivem uma vida comum dos que alcançam níveis extraordinários de prosperidade, abundância e realização, essa faculdade é a imaginação criativa. Bob Proctor repetia constantemente que a imaginação não é apenas a habilidade de fantasiar ou sonhar acordado, mas sim a capacidade divina que o ser humano possui de criar mentalmente imagens e ideias e depois transformá-las em realidade concreta. Ele costumava dizer que tudo o que existe hoje no mundo, absolutamente tudo, começou primeiro na mente de alguém. A cadeira em que você senta, o celular que você segura nas mãos, o prédio onde mora, os aviões que cruzam o céu, tudo isso foi, em algum momento, apenas uma imagem na mente de alguém que ousou usar sua imaginação criativa. O que diferencia os grandes realizadores daquelas pessoas que vivem em repetição constante, sem progresso, é que os primeiros entenderam que a imaginação não é algo infantil ou irrelevante, mas sim a ferramenta mais poderosa que possuem para moldar a realidade. O universo responde às vibrações que emitimos, e quando usamos a imaginação criativa, nós construímos um padrão vibracional que atrai inevitavelmente circunstâncias, pessoas, oportunidades e recursos em perfeita sintonia com as imagens que criamos dentro de nós. A grande questão é que a maioria das pessoas utiliza a imaginação de forma destrutiva. Elas passam horas imaginando problemas, pensando em dívidas, criando mentalmente cenários de fracasso, doença e escassez. Sem perceber, elas alimentam a mente com imagens de medo e dúvida, e como o subconsciente não distingue o que é real do que é apenas imaginado, ele grava aquelas imagens como se fossem fatos e cria comportamentos que confirmam essas projeções. Assim, a pessoa que constantemente imagina que vai fracassar começa a atrair situações que confirmam esse fracasso. A pessoa que se vê como endividada e limitada cria, sem perceber, mais experiências de dívida e limitação. Bob Proctor explicava que a imaginação criativa é a oficina do universo. Quando você alimenta sua mente com imagens de abundância, prosperidade, saúde e felicidade, você literalmente dá instruções para o seu subconsciente. E esse subconsciente, conectado ao campo universal de energia, começa a agir silenciosamente para reorganizar sua vida de acordo com o que você imaginou. O primeiro passo para usar a imaginação criativa é permitir-se sonhar grande. Muitos limitam suas visões porque acreditam que não é possível, que não é para eles, que não têm capacidade ou recursos. Mas a verdade é que você nunca precisa se preocupar com o como. O como é responsabilidade do universo. Seu papel é definir o quê e criar uma imagem mental tão vívida, tão detalhada, que seu subconsciente a aceite como realidade presente. Quando isso acontece, a vibração que você emite muda, e essa mudança atrai exatamente o que você precisa para tornar aquele sonho real. Imagine, por exemplo, que você deseja uma casa nova. Se você simplesmente pensa quer uma casa, sua mente não tem material suficiente para trabalhar. Mas se você se vê dentro da casa, imagina os cômodos, sente o cheiro das paredes recém-pintadas, ouve os sons ao redor, toca nos móveis, cria cada detalhe como se já estivesse vivendo ali, seu subconsciente recebe uma ordem clara. Essa clareza faz com que sua vibração se alinhe com a imagem, e o universo começa a mover peças invisíveis para que oportunidades surjam. Talvez alguém fale sobre um terreno, talvez apareça uma oportunidade de negócio, talvez sua renda aumente. Tudo parece coincidência, mas é a manifestação daquilo que você manteve em sua imaginação criativa. É preciso entender que a imaginação não funciona sozinha em um ato isolado. Ela precisa ser cultivada com consistência. Quanto mais você repete mentalmente a cena desejada, mais forte ela se torna em sua mente e mais rápido o subconsciente age. Bob Proctor chamava isso de programação mental, porque cada imagem repetida grava uma nova programação. Se por anos você se imaginou limitado, agora precisa reprogramar-se para se imaginar próspero. Se por muito tempo você se via pequeno, agora precisa se imaginar grande, confiante e vitorioso. Outra chave é a emoção associada à imaginação. Não basta ver mentalmente, é preciso sentir. O subconsciente responde à emoção. Quando você imagina algo com intensidade emocional, seja entusiasmo, gratidão, alegria ou desejo ardente, a imagem ganha poder magnético. É como se a emoção fosse a energia que dá vida à imagem. Sem emoção, a imagem é fraca. Com emoção, ela se torna uma ordem irresistível ao subconsciente. A prática da visualização criativa que Bob ensinava não era apenas um exercício de alguns minutos por dia, mas um estilo de vida. Ele incentivava as pessoas a carregar consigo imagens dos seus objetivos, colar quadros de visão em casa, escrever afirmações,
repetir mentalmente a vida desejada e até mesmo praticar ensaios mentais antes de grandes eventos. Se você tem uma palestra, ele dizia: veja-se no palco, veja o público aplaudindo, sinta a confiança antes mesmo de subir. Se deseja vender um produto, veja o cliente feliz, veja a transação concluída, sinta a gratidão antes de ligar para a pessoa. Isso não é fantasia, é alinhamento vibracional. Quando você treina sua imaginação criativa, sua mente para de resistir e começa a aceitar o sucesso como normal. E o que é aceito como normal pelo subconsciente inevitavelmente se manifesta no mundo externo. Mas aqui está um ponto que Bob sempre reforçava. A imaginação criativa precisa ser seguida de ação. Visualizar não substitui agir, mas guia a ação. Quando você se vê constantemente realizando, seu comportamento muda automaticamente. Você começa a falar de maneira diferente, a andar diferente, a perceber oportunidades que antes não enxergava. Essa mudança de comportamento atrai novas pessoas, abre portas e cria as condições para a materialização da sua visão. O grande segredo é que você já está sempre usando sua imaginação. A pergunta não é se você a usa ou não, mas sim se a está usando de forma consciente e construtiva ou inconsciente e destrutiva. Quem imagina dívidas, cria dívidas. Quem imagina abundância, cria abundância. Quem imagina fracasso, atrai fracasso. Quem imagina vitória, atrai vitória. Por isso, o convite é: comece agora a usar conscientemente sua imaginação criativa. Feche os olhos e veja-se como a pessoa que deseja ser. Não como quem você foi no passado. Não como quem você é agora, mas como quem você deseja se tornar. Imagine-se vivendo o estilo de vida que sempre sonhou. Veja os detalhes. Sinta as emoções. Repita todos os dias. Essa prática simples, quando feita com seriedade, tem o poder de mudar completamente sua vida. Bob Proctor costumava dizer: se você consegue ver em sua mente, você pode segurar em suas mãos. Essa frase resume toda a verdade da imaginação criativa. Sua vida externa nunca poderá ultrapassar as imagens que você mantém dentro de si. Então, se deseja um futuro maior, comece criando imagens maiores. Se deseja abundância, comece se imaginando abundante. Se deseja amor, comece se imaginando amado e digno desse amor. A imaginação criativa é o seu laboratório invisível. É onde você experimenta, cria, ajusta e dá forma ao que deseja antes que o mundo físico sequer perceba. É onde você planta as sementes que inevitavelmente darão frutos no tempo certo. Agora a pergunta é: que imagens você está criando hoje? Está alimentando sua mente com limitações ou com possibilidades? Está vendo apenas obstáculos ou está projetando soluções? Lembre-se, o que você imagina repetidamente, você cria inevitavelmente. Portanto, use sua imaginação não para fugir da realidade, mas para criar a realidade que você deseja viver. Alimente-a com imagens de grandeza, regue-a com emoção e confiança. Mantenha-a viva com repetição diária e acompanhe-a de ações alinhadas. Faça isso, e você descobrirá que a lei da atração não é um mito, mas uma força real, que responde de maneira exata ao laboratório invisível da sua mente. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar um like para o YouTube continuar a entregar nosso conteúdo. Obrigado. O campo magnético da mente e o poder da atração. Você já percebeu que sua vida inteira responde a uma frequência invisível que você mesmo emite? É como se cada pensamento, cada sentimento e cada imagem que você mantém na mente fossem sinais lançados no universo, e o universo, obediente como um eco perfeito, devolvesse exatamente aquilo que você projetou. O poder da atração não é uma ideia bonita de autoajuda. É uma lei tão real quanto a gravidade. Você não precisa acreditar na gravidade para que ela funcione. E o mesmo acontece com a atração. A diferença é que enquanto a gravidade puxa corpos para o chão, a atração puxa circunstâncias, pessoas e resultados para dentro da sua experiência. Agora, a pergunta que você deve se fazer é: o que exatamente você anda emitindo? Por quê? Não existe neutralidade. Você nunca está desligado. Está sempre enviando sinais, e esses sinais não se limitam às palavras que você fala ou aos desejos que expressa. Eles são moldados pela vibração emocional que domina sua mente. Se você pensa em riqueza, mas ao mesmo tempo sente medo de perder dinheiro, adivinhe o que acontece? O universo não responde ao pensamento superficial, responde à vibração predominante. E se o medo é mais forte que o desejo, é o medo que se torna ímã. Quando falo sobre prosperidade, não estou falando apenas de dinheiro, embora o dinheiro seja parte importante. Estou falando de saúde, relacionamentos, oportunidades,
paz interior e crescimento contínuo. Prosperidade é plenitude. Mas tudo isso começa quando você se torna consciente de que está vibrando o tempo inteiro. E aqui está o ponto que quase ninguém te conta. Não é a quantidade de esforço que você coloca no mundo que define seu destino. É a qualidade da energia que você transmite. Você pode trabalhar como um escravo, mas se estiver vibrando escassez, continuará repetindo padrões de escassez. Você pode fazer 100 contatos por dia, mas se no fundo estiver emanando insegurança, atrairá resultados inseguros. Imagine sua mente como uma estação de rádio. Se você sintoniza em uma frequência de reclamação, atrairá mais motivos para reclamar. Se sintoniza em gratidão, atrairá mais motivos para agradecer. É impossível escapar dessa lei. E a parte mais fascinante é que você não atrai apenas coisas parecidas com seus pensamentos, mas atrai pessoas, ambientes e até acidentes que vibram na mesma frequência. Por isso, não é coincidência quando alguém sempre atrai relacionamentos tóxicos ou quando alguém vive tropeçando em oportunidades perdidas. Tudo isso é um reflexo da frequência que essa pessoa manteve. O erro comum é acreditar que basta pensar positivo. Não, não é suficiente. O poder da atração exige consistência emocional. É sentir, viver e respirar a nova realidade como se já fosse presente. É convencer a mente subconsciente de que a abundância é natural, de que o sucesso já existe dentro de você. Esse convencimento cria uma energia tão coerente, tão magnética, que o universo não tem escolha a não ser alinhar circunstâncias que espelham essa convicção. Deixe-me ser ainda mais claro. A mente consciente é como o capitão que escolhe o destino, mas o subconsciente é o motor do navio. Se o capitão quer navegar para a ilha da prosperidade, mas o motor continua programado para a rota da escassez, o navio jamais chegará ao destino desejado. É por isso que você pode repetir afirmações 1000 vezes sem resultado, porque não está mudando a programação emocional que governa o subconsciente. A atração verdadeira começa quando você muda a vibração. E mudar a vibração significa trocar o medo por fé, a ansiedade por confiança, a escassez por abundância interior. O que você precisa entender é que a lei da atração nunca está contra você. Ela apenas reflete o que você é em essência neste momento. Não adianta culpar o mundo. Não adianta culpar a economia. Não adianta culpar o passado. O espelho só reflete o que está diante dele. Se o reflexo não agrada, não é o espelho que deve mudar. É você. O poder de alterar sua vida está em escolher conscientemente uma nova vibração. E como se faz isso? Primeiro, tornando-se vigilante. Observe os pensamentos que dominam sua mente ao longo do dia. Observe como você fala de dinheiro, de saúde e de si mesmo. Suas palavras são indicadores da frequência que você sustenta. Depois, faça escolhas deliberadas. Substitua imediatamente um pensamento de medo por uma visão de abundância. Substitua um comentário de escassez por uma afirmação de poder. Isso não é auto-engano, é treino mental. É como fortalecer um músculo. Quanto mais você pratica, mais natural se torna. Com o tempo, sua frequência começa a mudar. O universo percebe e responde. Pessoas diferentes começam a aparecer na sua vida. Portas inesperadas se abrem, ideias novas surgem do nada. E quando você olha para trás, parece que a sorte mudou. Mas não foi sorte, foi atração consciente. Você se tornou o ímã daquilo que antes parecia inalcançável. Agora, se você me escuta e pensa, mas Bob, eu já tentei e não funcionou. Deixe-me perguntar algo. Você realmente acreditou ou apenas desejou? A atração exige fé inabalável. Não uma fé cega, mas uma fé inteligente, baseada na certeza de que seu pensamento cria sua realidade. Você não precisa saber como as coisas vão acontecer. Precisa apenas sustentar a vibração do que deseja. O como é tarefa do universo. Seu único trabalho é ser o ímã certo. Não importa onde você esteja agora. Não importa se sua conta bancária está negativa, se seus relacionamentos estão falhando ou se sua saúde parece frágil. Isso não define seu futuro. O que define é a energia que você decidir emitir a partir deste instante. Se você mudar a vibração hoje, o universo já começa a reorganizar circunstâncias a seu favor. É uma questão de lei. É inevitável. Portanto, entenda. Você já está usando o poder da atração, quer queira ou não. A diferença é se está usando de forma consciente ou inconsciente. A vida que você vive hoje é fruto do que atraiu ontem, e a vida que viverá amanhã será fruto do que atrai hoje. Isso significa que cada momento é uma oportunidade de virar o jogo. Você não está preso ao passado, você está apenas preso
a frequência que escolheu manter. Se mudar a frequência, muda a vida. É por isso que digo com convicção: a prosperidade não é privilégio de poucos, é direito de todos. O universo é abundante e infinito, mas só entrega aquilo que você está preparado para receber. Preparação significa alinhamento vibracional. E alinhamento vibracional começa com a consciência de que você é criador, não vítima. Você é imã, não espectador. Você é causa, não consequência. E quando essa verdade finalmente penetra em sua mente, quando você entende que a realidade responde à sua vibração como um eco inevitável, então o poder da atração deixa de ser teoria e se torna experiência. Você deixa de buscar prosperidade fora e passa a atrair prosperidade para dentro. Esse é o campo magnético da mente. Esse é o poder da atração. Obrigado por ficar até aqui. Se inscreva no canal e deixa aquele like.